Olá, segundo ano. A nossa aula dessa semana vai ser sobre os artrópodes, o filo artrópoda. Nós estamos quase chegando no final já dos filos dos invertebrados. Vamos lá. O professor hoje vai ter que fazer uma aula um pouquinho mais longa, porque eu vou dividir a nossa aula em 4 momentos, tá bom? 4 momentos curtos. Um primeiro momento, eu quero apresentar aqui para vocês, tá? As características gerais dos artrópodes, tá bom? Os artrópodes, eles são animais, eles são bastante abundantes. Nós temos vários tipos de artrópodes que são organizados em subfilos, em 3 subfilos, tudo bem? Que são esses 3 subfilos que eu vou apresentar para vocês. Então, no primeiro momento, vou falar dessas características gerais dos artrópodes, depois sobre o subfilo dos crustáceos, também chamado de subfilo crustácea, tá? O subfilo dos quelicerados, ou então quelicerata, e por último, o subfilo uniramia, tá? Que vai ter aqui os insetos e lacraias e piolhos de cobra, tudo bem? Então, no primeiro momento, características gerais. Depois eu explico cada um desses subfilos, tá? Eu vou fazer um vídeo só para tentar facilitar aí a vida de vocês, tá bom? Então, por que artrópodes? Porque nós temos ali, se a gente for seguir o nosso raciocínio com aqui a nossa árvore filogenética, né, que nós estamos, tá vendo que a gente já está aqui, né, quase terminando já aqui os nossos invertebrados, não é mesmo? Então, vamos lá, ó. Poríferos, o professor acaba sendo chato repetindo isso toda vez, né, mas é porque é importante, tá, pessoal? Poríferos, animais que possuem poros. Quinidários, animais que possuem os quinidócitos, as células com substâncias urticantes. Plateuminto, os vermes achatados. Nemateuminto, vermes cilíndricos. Moluscos, animais de corpo mole. Anelídeos, animais que possuem segmentação, anéis, lembra-se, né? Anelídeo, anelídeo, tudo bem? E artrópodes, o nome também já sugere, nós temos uma novidade evolutiva aqui. Nós temos patas articuladas, articulações, e por isso artrópodes. O nome vem de patas ou pernas, tá? Articuladas, pernas articuladas. Arto vem de articulação e podos, pé ou perna, tudo bem? Então, a novidade que nós temos nesse momento, né, é essas articulações, tudo bem? Então, todos os artrópodes, não importa qual subfilo ele esteja, ele vai ter articulações. Então, a gente consegue ver aqui a presença de uma musculatura já um pouco mais desenvolvida para permitir a movimentação dessas articulações. Combinado? Anote isso aí no seu caderno, tá? Bem, então nós temos aqui um outro detalhe, né, de um revestimento rígido por fora do corpo do animal. Esse revestimento se chama exoesqueleto. E internamente, veja nesse detalhe, internamente nós temos a musculatura. Tudo bem? Aqui vocês conseguem ver o detalhe, né, da pata, da perna de um gafanhoto, de um inseto. Aqui o detalhe de uma perna de um quelicerado, no caso uma aranha. E aqui o detalhe de uma perna de um crustáceo, representando aqui o camarão. Tá? E esse exoesqueleto, ele é feito de quitina. Ele é feito de quitina, uma substância mais rígida por fora. Nós temos um endoesqueleto, porque fica dentro, né? E aí, para esse animal crescer, todo artrópode realiza essas mudas, essas trocas de pele, né? Porque como é um revestimento rígido e ele vai crescendo, ele vai se libertando
dessa muda, dessa quitina, né, mais antiga, deixando para trás, e aí ele acaba tendo um revestimento novo. Então, verifica aqui, ó, do nascimento e a taxa de crescimento. Cada vez que o animal começa a crescer, ele muda, né, faz uma equidise, ele muda, né, faz uma troca geral de pele, tá bom? Essa imagem aqui em cima mostra uma... Aqui, esse daqui é uma cigarra, né? E esse daqui é uma equidise, que ficou para trás, né? A casca aí, né, dessa muda, tá bom? A gente consegue ver aí sequinha, né, nas árvores. Eu vou pedir para que vocês olhem ali no YouTube, procura lá no YouTube, assim, vídeo da muda de insetos, por exemplo, tá? Vocês vão ver que como essa cigarra, ela se transforma, tá? Para poder sair daqui de dentro, dessa parte mais rígida, tá? É um vídeo muito interessante. Eu não vou mostrar aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas eu deixo a dica aí de curiosidade para você verificar essas informações. São coisas maravilhosas. A parte da biologia é magnífica, ok? Outra coisa bastante interessante desses artrópodes é que as larvas, de modo geral, apresentam, né, os metâmeros. Lembrando que os metâmeros a gente já viu lá nos segmentos dos anelídeos, não é mesmo? Então, não é uma novidade evolutiva aqui para a gente. Mas o que nós temos aqui de diferente é que alguns desses metâmeros se fundem para formar a estrutura da cabeça, por exemplo, para formar a estrutura do tórax, por exemplo, e para formar a estrutura do abdômen, por exemplo. Tudo bem? Por isso que ele tem aqui metâmeros para formar certas partes do corpo, chamado de tagmas. Vamos lá, então. A relação das novidades evolutivas que o professor tem mostrado, tá bom? A semana que vem nós vamos falar sobre os equinodermos e vamos fazer uma avaliação sobre esses invertebrados, começando com moluscos. Não, vamos fazer meio que de tudo, na verdade, tudo bem? Envolvendo aí características gerais. À medida que vocês têm assistido às aulas, vocês têm feito as anotações no caderno, não é mesmo? Depois, na hora de fazer a prova, é só verificar a anotação do caderno. Espero que vocês tenham boas notas aí. Combinado? E os artrópodes, de modo geral, eles deixaram registros fósseis bastante intensos, tá? Por conta dessa quitina que existe, tá? No caso aqui, um artrópode primitivo, já extinto, tá bom? Foram abundantes nos mares primitivos entre 570 milhões e 250 milhões de anos atrás. O tamanho desde milímetros até 50 centímetros. Existem registros de que haviam insetos de até 60, 70 centímetros. Já pensou? Uma barata voando, uma barata de 70, 80 centímetros voando na sua casa. Ainda bem que foi extinto, né, pessoal? Mas vamos lá. Então, vamos para o segundo momento da nossa aula, agora. Segundo momento, começando com os crustáceos. Agora nós vamos ver apenas o subfilo dos crustáceos. Então, artrópode, filo, crustáceo, um subfilo, tá bom? Quem que pertence aos crustáceos aqui? Camarões, tatuzinho de jardim, siri, lagostas e o zooplâncton. Esse daqui é microscópio. Também é um crustáceo, mas ele é muito pequenininho, né? Vive na água. Ok? Vamos ver as características, né, que esses animais possuem, tá? Aqui nós temos um outro representante, que são as cracas. Esse daqui é uma foto, né, tirado numa lupa, de um zooplâncton, né? Ele é muito minúsculo, então precisa de um aparelho para poder observar esse microcrustáceo, né? Camarões, siri, enfim, vamos lá para algumas características, né? As evidências, como o professor já tinha colocado ali na outra aula, mas vamos lá. Aqui, divisão do corpo do crustáceo. Duas partes. Cefalotórax, porque a cabeça, céfalo e tórax são emendados. Cabeça e tórax emendado. Então, cefalotórax e abdômen. Duas divisões de corpo.
Possuem aqui um par de antenas. Os olhos já não são novidade, né? Porque esses olhos já tem, os outros animais também já possuíam. Mas ele possui pernas abdominais, pernas torácicas e pernas maxilares. É perna pra caramba, meu Deus do céu, é muita perninha, né? A gente podia depois fazer uma aula prática, se a gente tivesse condições, né, sobre degustações de alguns crustáceos marinhos. Para quem gosta, deve ser uma delícia, né? Eu gosto só de alguns. Camarão eu gosto. Mas vamos lá. Aqui, outra estrutura, né? Vocês estão vendo aqui a questão das patas, né? Eu quero chamar a atenção para o telson aqui, que ele auxilia na natação. Desculpa, auxilia na natação é o urópodes. O telson, ele está relacionado a injetar algumas substâncias para presas, tá, ok? Para conseguir presas. Então, lembrando, cefalotórax e abdômen. Verifique que tem a segmentação do corpo, não é uma novidade aqui, porque já tinha, né? Já apareceu a primeira vez lá nos anelídeos. Esses animais, né, como o siri, o caranguejo, eles possuem um reservatório, né, essa câmera branquial aqui, ó, tá vendo? Ele possui um reservatório, porque ele ainda respira por brânquias. Então, ele precisa ter água acumulada dentro dele para permitir que ele saia na terra. Tudo bem? Do contrário, ele fica, né, os demais crustáceos aí, permanece dentro da água o tempo todo. Então, aqui eu tenho, né, um reservatório, 2 reservatórios, porque fica um de cada lado, contendo as brânquias, que eles acumulam água para permitir que eles vão para o ambiente terrestre. Verifiquem essa informação aqui, ó, tá vendo? Coração, aqui em cima do corpo do animal, tá vendo? Daí tem aqui os vasos sanguíneos passando no dorso. Aqui a boca, aqui o ânus. Então, já desde lá dos nemateumintos, já tem sistema digestivo completo, né? Tá bom? E verifiquem o gânglio cerebral. Olha os gânglios nervosos. Lembra que o professor explicou para vocês que nesses invertebrados é no ventre que passa, no ventre do animal, tá aqui, ó, no ventre ainda, tá? Ele vai ter um momento aí exato que vai passar para a região dorsal, como nós, né? Passa no dorso e vai descendo aqui na coluna vertebral, né? Por enquanto, permanece aí no ventre, tá bom? Tem aqui as brânquias. E tem uma glândula aqui, pessoal, muito interessante para a excreção desses animais, né? Então, a glândula, chamada de glândula antenária, né? Glândula antena, é nessa glândula aqui, no cefalotórax, que elimina as excreções, tá bom? Nosso, por exemplo, seria o sistema excretor, né? O sistema excretor, no caso, nós somos a urina, tudo bem? Vamos lá, então. Terminado aqui o crustáceo. Vamos começar agora os quelicerados, o outro subfilo. Eu falei, estou tentando resumir, tá? Para que fique uma forma fácil para vocês se organizarem. Então, artrópodes é o filo, quelicerado é o subfilo pertencendo ao artrópode, tá? E quem que pertence, né, a esse subfilo? Aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Eles possuem esse nome, quelicerados, porque todos eles possuem uma quelícera. Vou mostrar para vocês o que é uma quelícera, ok? Olha só. Olha essa região, aqui eu tenho um animal, né? Um quelicerado. Aqui, no caso, as aranhas possuem 4 pares de pernas. 4 pares de pernas, tá bom? E essa região frontal aqui, mostrando os olhos, né? Olha a quantidade de olhos que a aranha possui. Mas olha aqui, nesse detalhe, isso é uma quelícera.
Você tem uma quelícera e um aguilhão. Então, todos esses quelicerados possuem a quelícera. Na região, na vista lateral, está mostrando uma glândula de veneno, ok? Uma glândula de veneno. Alguns dos quelicerados, boa parte deles, possuem a glândula de veneno. E aí ele usa da quelícera e o aguilhão, né, para poder injetar o veneno na presa. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos no caso do escorpião, né? O veneno vai ficar aqui, ele possui as quelíceras aqui na frente, mas as quelíceras desse animal, do escorpião, não possui a glândula de veneno. Ele possui as quelíceras, mas não a glândula de veneno dentro, tá? A glândula de veneno vai ficar aqui, ó, tá bom? Na cauda, pós-abdômen. E a aranha caranguejeira, que é aquela peludona, né? Aquela que causa mais pânico em todo mundo, né? Ela também não tem a glândula de veneno dentro das quelíceras. Ela não é uma aranha venenosa. Ela, inclusive, a estratégia dela matar as presas dela é sufocando, justamente abraçando e soltando, ela sacode assim, para soltar os pelos, tá? E aí ela mata sufocada. Ok? Outra coisa que o professor vai deixar aqui também, para vocês observarem no YouTube, pesquisa aí, troca de muda de aranhas. Troca de muda de aranhas. Você vai ver como ela se desdobra para sair, né, para trocar de pele, para trocar de equidise, ok? Fica a dica aí. Então, dentro dos quelicerados, né, além dessas estruturas, né, alguns dos quelicerados possuem uma substância extraordinária. No caso ali das aranhas, né, dentro dos quelicerados, eu tenho uma classe chamada de aracnídeos, tá bom? Lembra lá do rato frito com orégano, fica gostoso. Reino, filo, classe, ordem. Então, o filo, que nós estamos no reino animal, filo, artrópode, a classe, no caso, os aracnídeos, tá bom? É diferente dos insetos, o inseto é outra classe, tá? Bem, essa teia de aranha, né, elas possuem uma glândula fiadeira, que eu já vou mostrar para vocês onde fica essa glândula fiadeira, e ela usa como estratégia para capturar alimento, tá? Dica que o professor vai dar: procure no YouTube como a aranha faz a teia. Pessoal, é algo que é muito engenhoso. Primeiro, ela possui, tá vendo aqui, dentro dessa substância meio aquosa, aqui está a teia. Tá vendo que ela fica toda emboladinha? Muito interessante isso, né? E depois ela estica. Quando a aranha estica isso daí, ela fica uma forma firme, tá? E aí, pela espessura dessa teia de aranha, pela espessura dela, ela pode ser comparado à sua resistência proporcional à espessura, a um fio de nylon, a resistência de um fio de nylon. Tá? Só que daí o fio de nylon, ele é mais grosso. Entende isso? A proporção que o professor está querendo colocar aqui. Me engasguei um pouquinho, mas acho que eu devo ter colocado aí de forma correta para vocês, tá bom? Essa é uma estratégia, essa é um estudo feito com substâncias químicas colocadas na aranha. Vocês estão vendo aqui uma aranha que produz uma aranha normal, tudo bem, sem substância química. Então, esse daqui seria o padrão normal de como a aranha faz a teia. Aqui, marihuana, né, já é a substância da maconha, a aranha, né, exposta a uma substância da maconha, você percebe que ela não consegue, né, completar a forma correta. Aqui, uma outra substância química, cafeína, e esse daqui, o último, é um anestésico, um sedativo, né? E aí ela quase que praticamente dorme antes de continuar, né, de dar início aí, mas ela fica totalmente desorientada, né? Então, sobre a glândula fiadeira, né, vamos lá, mostrando aqui, ó, fiadeira, tá vendo?
bem aqui, logo abaixo do ânus, tá? Então, verifique, né? Cadê a boca aqui da aranha? A boca e aqui a quelícera, né? Os olhos, os 8 olhos que ela tem. Alguns possuem uma glândula de veneno, tá bom? Dentro da quelícera. Essa parte aqui é o coração, né? Muito grandão, tá vendo? O poro genital aqui, esse aqui é o ovário, o intestino, o ânus. Tá? E embaixo do ânus a glândula fiadeira. Outra coisa também que eu devo ter esquecido de falar ali no início, os quelicerados também apresentam cefalotórax e abdômen. Tanto que o pessoal fala que é o bumbum da aranha. Não, não é o bumbum da aranha, é o abdômen, ok? E aí nós temos, né, alguns estudos com os quelicerados venenosos, peçonhentos, desculpa, com os quelicerados peçonhentos, né, que possuem a substância peçonhenta dentro da quelícera. No caso do escorpião, não fica dentro da quelícera, fica aqui no final da cauda. E eu tenho algumas aranhas, né, aranha armadeira, aranha marrom, a viúva negra, aranha de jardim, o escorpião amarelo, o escorpião marrom, são exemplos de animais com as substâncias peçonhentas. Outras situações também é a questão de saúde, né? Algumas doenças, como a pediculose, a caríase, né? Que são os ácaros, escabiose, o piolho da pubis aqui, né? Que fica na região, próxima região genital, tá bom? Então, tem mais aí situações dos quelicerados, tá? E se tivesse em sala de aula, o professor mostraria mais curiosidades para vocês, tá? Último momento da nossa aula, os artrópodes, agora uniramia. Então, eu tenho artrópode, um filo, uniramia, um subfilo, ok? E dentro desse subfilo eu tenho os insetos, com a classe Insecta, tá? Eu tenho aqui os quilópodes, que são as lacraias, quilópodes, e os diplópodes, que são os piolhos de cobra, tá bom? Vamos lá, então, com os quilópodes e diplópodes, tá? Os quilópodes e os diplópodes, quilópodes possuem um par de pata articulada por segmento. Um par, lacraia, quilópode. Diplópode possui 2 pares de patas articuladas por segmento, piolho de cobra. Quilópode, um par de pata articulada. Diplópode, 2 pares de patas articuladas por segmento. E no caso dos insetos, né? No caso dos insetos, aí agora já tem a separação entre cabeça, separado do tórax, que é separada do abdômen. Então, essas 3 divisões de cabeça, tórax e abdômen vai estar só nos insetos, porque os demais, como os crustáceos e os quelicerados, era junto à cabeça e o tórax, né? Cefalotórax e abdômen, né? Separado ali. Nós temos, outra situação. Um par de antena, então todo inseto também tem um par de antena. 6 pares de patas articuladas, ou pernas articuladas, tá bom? 6 pares de pernas articuladas, 6 pares, 3 pares, fica 3 desse lado e 3 do outro, tá? 3 pares de patas articuladas. E 2 pares de asas. 2 pares de asas, tá? Característico também dos insetos. E justamente com relação a essas asas, nós temos aqui os únicos invertebrados capazes de voar. Não é à toa que os insetos são muito abundantes na face da Terra, porque teve aí um grande sucesso adaptativo, não é mesmo? Eles podiam migrar de um lugar para outro, esses insetos, veja, como eles têm aí essas asas, permitem eles mudar
de lugar que o ambiente não está favorável para eles, ok? Aqui eu estou mostrando um detalhe de como é a contração desses músculos, tá? Para o levantar e o bater e o baixar das asas, tá? Está relacionados a esses músculos longitudinais e esses músculos externais aqui, tá bom? É muito interessante isso. Outra coisa, né, desse animal, a forma de respiração dele é por traqueia. Ao longo, tá vendo aqui os espiráculos ao longo do animal, ao longo do corpo, do abdômen? Vamos lá voltar. Aqui também tem os espiráculos. Olha o espiráculo aqui, tá vendo? Muito bem, vimos o espiráculo. Esse espiráculo, né, é o local onde o animal vai poder respirar e levar o oxigênio na musculatura dele. E é justamente a ação dos inseticidas, os inseticidas estão relacionados aos espiráculos dos animais. Tá? Fazem com que o animal não consiga mais respirar. Tá? Novamente, né, a parte interna, só que agora é de um inseto. Então, mostrando o coração aqui na região dorsal, né, conforme a gente tem visto com frequência nos demais. Verifique mais uma vez os gânglios nervosos aqui na região ventral, também conforme o que a gente tem observado, tá? Boca e ânus, isso já vai ter, né, sempre. E o que mais? Os tubos de Malpighi, aqui, ó. Os tubos de Malpighi, eles são a parte excretora dos insetos. E aí, se a gente comparar, nós temos glândulas antenais, ou glândulas verdes, pode ter dois nomes, tá? Glândula antenal ou glândula verde, que é a secreção do crustáceo. Aqui nos aracnídeos, nós temos as glândulas coxais, tá? Que são as glândulas coxais, que são... o sistema excretor do animal. E nos insetos, os tubos de Malpighi. Aqui um detalhe maior do tubo de Malpighi acontecendo a excreção. E aí ele libera aqui na cavidade intestinal, tá? Tubo de Malpighi, glândulas coxais e glândulas antenais, conforme o professor... Aqui a glândula coxal, conforme o professor já tinha explicado, tá bom? E a respeito da reprodução, nós temos forma de desenvolvimento, né? A metábolo, que é no caso igual aquela traça de livro, ela não tem alteração do seu formato, apenas ela vai aumentando de tamanho conforme ela cresce. O hemimetábolo, né, que é no caso do gafanhoto, começa com uma ninfa, com asas em formação, bem jovenzinha, e depois passa para o adulto, tá bom? No caso da formiga, pessoal, a formiga, ela perde as asas, tá bom? Mas a formiga jovenzinha, ela tem asas sim, por isso que é uma característica de todo inseto possuir um par de antena, 2 pares de asa, 3 pares de patas articuladas. E um holometábolo, que no caso da mosca, né, começa aí com uma larva, depois pulpa e aí sim o adulto, tá? E é isso aí, pessoal. Eu espero que essas explicações tenham ajudado vocês na pesquisa. E aí agora, semana que vem, nós vamos ter a nossa aula de equinoderma, que é a última parte ali dos invertebrados. Vamos fazer depois uma avaliação. Combinado? Até mais, pessoal. Um grande abraço.